Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês? Saudades dos nossos eventos. Vou começar agradecendo a presença de vocês aqui hoje, os alunos, o pessoal do grupo, professores do departamento, todo mundo. Agradecer ao Felipe também por ter aceitado o nosso convite para essa atividade. E um agradecimento especial à professora Aline Santana, que atua como nosso tutor no grupo de estudo em zoologia. E quero dizer que esse evento a gente faz um formato um pouco diferente, talvez o pessoal não esteja acostumado. A gente tenta fazer uma coisa mais interativa, mais informal. Então a gente colocou uma mesa aqui com alguns aperitivos aí, com café. Vocês todos fiquem à vontade, em qualquer momento eu vou poder servir lá. E no decorrer da palestra, Felipe também. E também eu queria dizer que lá atrás, perto da porta, tem uma mesa com alguns livros que o Felipe trouxe para expor a gente aqui, que vai estar vendendo também esses livros. Quem quiser, durante depois, dá uma olhada nos livros lá e se quiserem adquirir os livros também. E aí, se a gente vai dar início aqui, eu vou apresentar o Felipe, que é biólogo e escritor, autor de artigos técnicos e de divulgação, que agora está fazendo o lançamento do livro Evolucionista Voador. Ele é ex-estudante aqui da UFJF, formou em 1979 e está aí, se fosse um tempinho, né, disponibilizou hoje para essa nossa atividade aqui. Queria agradecer novamente você, por favor, aí, fica à vontade. Bom, quero agradecer a professora Aline, que deu a ideia da gente fazer esse lançamento do livro. Eu já havia estado aqui com o livro há coisa de um mês atrás. E o que eu preparei para essa conversa de hoje é mais ou menos um resumo, um panorama geral do que tem no livro, né? Como são relativamente muitos personagens e a gente tem mais ou menos uma hora, eu vou ter que manter um certo ritmo, talvez eventualmente chamando a atenção para uma outra coisa. E dentro disso que o André falou, a qualquer momento, quem quiser interromper e fazer algum comentário, fica à vontade. Tá? Tá certo, André? É só isso, é só tocar na seta, né? Isso, ele não explode, você Esse livro, na verdade, é uma coleção de artigos que eu havia escrito ao longo de mais de 10 anos, começando com um artigo, o Portuário do John Maynard Smith, que era um sujeito que eu gostava muito e que faleceu em 2004. Eu escrevi o obituário, foi o primeiro obituário que eu escrevi, e depois dele vieram outros autores que foram mais ou menos uma decorrência, alguns pelos quais eu tinha um carinho, achava referências importantes, mas tudo começou por causa do Maynard Smith. Esse obituário do Maynard Smith foi publicado numa revista que é a Ciência Hoje. Alguém aqui dos alunos conhece a Ciência Hoje? Já ouviu falar de Ciência Hoje? Levanta a mão, por favor. Quem já teve um exemplar de Ciência Hoje na mão? A Ciência Hoje, há mais de um ano, só tem versão eletrônica. Infelizmente, a versão impressa, por motivos financeiros, foi suspensa. Hoje a gente só pode assinar a versão eletrônica. Mas foi nesse tempo todo, a revista começou em 82, naquela reunião da SBPC, que o senhor estava lá em Campinas também. Começou em 82 e foi, ao longo desses anos, a principal revista de divulgação científica brasileira. Sempre teve problema de divulgação, sempre foi uma coisa muito restrita, a circulação sempre foi muito pequena, infelizmente, e terminou acontecendo isso. Pois bem, o Evolucionista Voador era o nome desse obituário, e isso tem a ver com o seguinte: o Maynard Smith, eu vou contar na passagem dele,
ele teve uma carreira dupla, e uma delas tem a ver com aviação, por isso o nome. Algumas coisas que vocês vão ver aqui são do livro, desse livro que eu estou lançando, Evoluções em Voador, mas nenhuma figura é do livro. As figuras, os retratos, foram todas tiradas ou de artigos ou de algumas fontes. As fontes estão todas citadas e eu vou explicar por que é importante a gente fazer isso numa apresentação. Esse tipo de recorte, isso é do livro, mas as fotos, etc., nada é do livro. Isso aí é só para mostrar os personagens, isso também é um recorte do livro, mostrando uma cronologia desde meados do século XIX até agora, a nossa época, 2000, o último personagem, eu acho que mencionado no livro, faleceu em 2004. Isso é para a gente ter um panorama de quem é mencionado e de quem é tratado. Os que estão marcados em vermelho são alguns personagens do livro. Bom, esse é o primeiro personagem. No capítulo 1 eu falo um pouco sobre o Wallace. A estratégia do livro é a seguinte, na verdade, se vocês pegarem o material que foi publicado, quase tudo na internet ou em revista, os artigos originais são muito diferentes do formato que eu fiz no livro. Não só por conta das ilustrações, mas também porque eu tive chance de rever e corrigir erros e acrescentar material e padronizar. Do ponto de vista pedagógico, o que eu achei interessante fazer foi o seguinte: tratar um pouco da vida do personagem e chamar a atenção para alguma coisa que ele tenha feito, dando chance ao leitor, principalmente naqueles assuntos mais áridos, que o leitor tivesse facilidade de avançar e eventualmente procurar fontes mais sofisticadas daquele assunto. Um exemplo bom para isso é o capítulo da Marie Curie, que é o capítulo 3, onde eu falo sobre radioatividade, que para a gente em biologia, isso é normalmente estudado em física ou em química, e fica uma coisa meio árida, a gente nunca, tem a impressão que a gente nunca debate bem o assunto, né? Então eu falo sobre radioatividade, mas falo disso no contexto da vida dela, e acho que isso, de certa forma, aproxima o leitor, familiariza o leitor com um assunto, né? Essa estratégia foi que eu usei em todos os capítulos. Bom, o Wallace, então, o primeiro capítulo, uma coisa, eu vou falar um pouquinho, como eu disse na apresentação, um pouquinho de cada um. Uma coisa curiosa na biografia do Wallace, eu acho que a maioria de vocês deve saber, ele esteve no Brasil durante algum tempo, né? O Wallace veio de uma família que era, digamos, de classe média, mas que teve um problema muito sério, e era uma família de 9 irmãos, e eles rapidamente tiveram que se dispersar. O Wallace começou a trabalhar muito cedo, abandonou a escola, não teve formação, como o Bates também, a gente vai ver essa história repetida no capítulo 2, ele nunca teve formação superior, era um naturalista por conta própria, digamos assim. E ele conheceu o Bates, personagem que vem em seguida, porque ele foi, numa determinada época da vida, ele estava com 20 e poucos anos, ele foi lecionar numa escola que ficava na cidade do Bates. E lá na Inglaterra, até hoje, tem um negócio chamado Instituto de Mecânica. Na verdade, não é só na Inglaterra, no Reino Unido todo. É como se fosse um colégio técnico, mas que tem uma biblioteca e que, em muitos casos, é a maior biblioteca ou a única biblioteca da cidade. Então, é muito frequentada. Os dois se conheceram na biblioteca do Instituto de Mecânica, mas não era lá onde o Wallace dava aula. Eles se conheceram, depois se separaram porque o Wallace perde um irmão, ele assume o negócio do irmão. O Wallace se envolveu com história natural porque esse irmão tinha uma empresa de fazer medidas rurais, trabalhava com agrimensura. A princípio, ele se interessou muito por botânica, ele queria saber o que ele estava vendo no campo, naqueles lugares que eles faziam medições. Ele foi se envolver com entomologia, com insetos, por conta do Bates. Quando ele conhece o Bates, Bates era mais novo que ele, 2 anos, mas já era um entomólogo, já era um colecionador, tinha uma coleção, já tinha publicado um artigo sobre besouros, e foi o Bates que introduziu o Wallace nessa paixão definitiva da vida dele, que foi um dos insetos. Mas quando eles se conheceram, ele era basicamente um botânico. Eles se separaram e aí cismaram, tinham lido coisas semelhantes, liam coisas em comum, leram um livro de um naturalista dos Estados Unidos que tinha vindo no Pará, e ficaram muito impressionados e queriam visitar um lugar que nunca tinha sido visitado, porque era uma época de muitas viagens, era comum os naturalistas europeus, ingleses em especial, irem para a Ásia, para a África, para os neotrópicos, e eles combinaram então de fazer uma viagem, durante alguns meses se prepararam para fazer isso, e terminaram embarcando e ficaram na Amazônia um tempo. O Wallace ficou no Brasil 4 anos, o Bates vai ficar bem mais do que isso, vai ficar 11 anos.
Depois que o Wallace esteve no Brasil, ele voltou para a Inglaterra, ficou lá 1 ano e meio. Ele era um coletor profissional. A fonte de renda dele era fazer essas excursões, porque isso era financiado por colecionadores e por museus que compravam os espécimes que ele colecionava. A vinda dele ao Brasil terminou de maneira não trágica, porque não houve morte, mas de uma maneira desastrosa, porque o navio que ele viajou de volta pegou fogo e ele perdeu tudo, perdeu toda a coleção, perdeu todos os materiais dele. Tinha bote salva-vida, o pessoal ficou, e é impressionante como é que os marinheiros se orientavam bem, porque aonde eles naufragaram, eles foram para as Bahamas e estavam indo no rumo certo, foram resgatados em alto mar, perto já das Bahamas, um outro navio inglês que saiu de Cuba e os resgatou e chegaram todos sãos e salvos na Inglaterra. O navio ficou um pouco superlotado, etc., mas foi tudo tranquilo. E ele voltou para a Inglaterra, ficou 1 ano e meio e tal, e aí ele faz a famosa viagem dele para a Ásia, ou para o Sudeste Asiático. E lá ele fica uns 8 anos. Né? Essa foto de cima, à direita, é a única foto conhecida dele desses 8 anos. Essa foto é muito famosa, mas acontece uma coisa muito curiosa. Essa foto normalmente é retocada, e esse personagem não identificado que está com ele, está o Wallace de chapéu à direita, tem uma cadeira entre os dois e tem um outro sujeito. Esse sujeito normalmente é apagado. Muita gente já viu essa foto, mas sem o personagem da esquerda. É a única foto conhecida da época dele, desses 8 anos da Sudeste Asiático. A foto do meio é uma coisa curiosa. A biografia do Wallace é muito, muito interessante. Ele tinha costume de construir as casas que ele morava, e eles mudavam muito. Ele, a esposa, os filhos. A família não era numerosa, eles tiveram 3 filhos. Essa última foto dele, já mais velhinho, a esposa está à esquerda dele, aquela é a filha que ele teve. Ele teve 2 filhos e essa menina, Violeta. A foto de baixo, no meio, é ele na penúltima casa dele, no quintal da penúltima casa, e aquela lá em cima, eles já estão na última casa dele. Ele faleceu já bem velhinho. Uma coisa que eu descobri depois que eu lancei o livro, depois que o livro ficou pronto, uma boa descoberta, porque eu já fiz esse lançamento em Barbacena e em São João del Rei. E para minha grata surpresa, em Barbacena, um professor me apresentou um livro do Wallace que foi traduzido, eu não sabia disso, foi traduzido há alguns anos, Darwinismo. É um livro que, inclusive, contribuiu muito para a gente usar essa expressão darwinismo. Né? Esse livro foi publicado agora pela EDUSP, não está caro, não, é um livro grandão, capa dura, a menos de R$200, 100 e poucos reais. Eu ainda não li, só folhei. Eu não posso falar muito sobre a tradução, a qualidade da tradução, mas a gente torce para que seja uma coisa, pelo menos, palatável. Né? E é uma grande novidade. A gente já tem coisa dele e do Bates, mas o relato dele no Brasil foi publicado mais de uma vez, inclusive. Foi traduzido e publicado mais de uma vez. Eu vou pular, vocês me desculpem, vamos ter alguns slides técnicos, isso está explicado, isso é do livro, isso está explicado. É quando eu chamo a atenção para uma distinção importante entre seleção natural, evolução e darwinismo. A gente não confundir, principalmente, seleção natural e evolução. Né? Mas essa coisa mais técnica eu vou ter que pular, senão a gente não vai ter tempo de falar de todo mundo. Uma coisa que também eu chamo a atenção no livro, e aqui no slide, só para fins de estratégia, amanhã ou depois vocês lecionando, principalmente para os alunos de ensino médio, é importante quando a gente fala em história da ciência, não dar aquela falsa impressão de que a ciência é uma sucessão de gênios extraordinários que tiveram ideias maravilhosas e sozinhos. Né? Normalmente, um grande pensador é cercado de outros grandes pensadores. Eventualmente, um se destaca mais do que o outro. Mas, raramente, você vai encontrar um grande pensador, um grande inovador, cercado por aridez. Normalmente, ele está num ambiente fervilhante, ou de competição, quer dizer, tem outras pessoas pensando naquela mesma coisa, e é isso que resulta em descobertas ou invenções simultâneas. Tem muita gente pensando naquela mesma coisa. Então, esses são alguns dos contemporâneos do Wallace. O August Washburn, que é o primeiro autor, e que teve um papel muito, muito importante em separar o darwinismo do lamarckismo, aquela ideia de que os caracteres adquiridos podem ser herdados, etc., etc., que o Darwin admitia. O Darwin era parcialmente lamarckista. Quem começou a remover isso foi o August Washburn, que é esse da foto aí. Os outros são 2 contemporâneos. Samuel Butler era um escritor e o George John Romanes era um naturalista, foi um protegido do Darwin. Também tem obras relevantes dessa época.
Bom, aqui já é o capítulo 2. Esse é um livro do Bates, o livro que, de certa forma, fez a fama dele em vida. Alguns acham que é o livro mais bem escrito, o relato mais bem escrito de um naturalista que foi para alguma região remota, né? A gente tem também a tradução disso em português. E parte do que está escrito embaixo é só um resumo, só um lembrete do que eu comentei antes para vocês. A história do Instituto de Mecânica, que eles se conheceram lá, de que foi ele que apresentou a entomologia para o Wallace, e de que ele teve na Amazônia naquele período lá, 11 anos, entre 48 e 59. Uma particularidade curiosa, que eu acho, o livro tem algumas coisas que a gente não vai encontrar em português em outros livros. Uma delas tem a ver com essa história que eu vou rapidamente contar para vocês. Há coisa de alguns anos atrás saiu uma biografia. O Bates já teve algumas biografias. Alguns anos atrás saiu uma biografia de um escocês. Ele já é um sujeito, acho que aposentado, não sei se ele tinha uma carreira na Marinha Inglesa, ou na Marinha Britânica, melhor dizendo, e ele fez um doutorado lá no que eles chamam de biografia, que seria uma coisa na área de letras. E a tese dele foi fazer uma biografia do Bates. Ele veio ao Brasil, veio com o filho, fez o percurso que o Bates fez na Amazônia, e ele levantou algumas coisas curiosas. Uma delas é de que o Bates não só teve um relacionamento, pelo menos um relacionamento, mas que o Bates teve uma filha brasileira. O Bates menciona um casal de índiozinhos, uma menina, na época ela estaria com 10, 11 anos, ela morre de malária, e um menininho, Francisco, eu acho. E o Crawford, Anthony Crawford, que é esse escocês, acha que a menina, eu comento alguma coisa sobre isso no livro. Eu só coloquei essa imagem para vocês para dar um exemplo do tipo de raciocínio, é uma coisa muito interessante. Isso está no livro do Bates, o naturalista do Rio Amazonas. Está na edição brasileira também, isso é da edição original. Isso é uma festa de casamento de uma tribo indígena. O Bates é aquele que está na seta lá, é o único vestido. Ele está vestido, ele está conversando com a índia nua. O Crawford escreveu para mim dizendo o seguinte: Felipe, os índios não iam deixar o Bates conversando com uma índia, não iam ficar tão tranquilos, porque eles estão de costas para o Bates, prestando atenção na festa, e o Bates está lá atrás, conversando com a índia. O Crawford acha que isso sugeriria o seguinte: os índios sabiam que o Bates tinha uma mulher, por isso eles não estavam preocupados que o Bates está conversando com uma índia, né? A Índia, que seria a companheira do Bates, não era dessa etnia, era uma outra etnia. Mas isso está contado em detalhes no livro. E aí também, só para chamar a atenção, o Bates ficou famoso na biologia por ter descrito um fenômeno que a gente hoje chama de mimetismo batesiano, né? Isso é só um esquema representativo, o esquema da esquerda está no livro. Primeiro, é importante fazer uma distinção entre camuflagem e mimetismo, isso está discutido lá, e depois é importante perceber que a gente tem mais de um tipo de mimetismo. O mimetismo que ele descreveu de maneira pioneira tem hoje o nome de batesiano, mas a gente tem também um outro mimetismo, que é o mimetismo milleriano, que foi descrito por um naturalista de origem alemã que morou no Brasil e morreu no Brasil, em Santa Catarina, que é o Fritz Miller, né? Mas isso tudo a gente estuda em evolução. Capítulo 3, então, é a Dona Marie Curie. Eu não sei se todo mundo sabe, ela foi prêmio Nobel 2 vezes. Foi prêmio Nobel com o marido, em física, ou eu estou trocando as bolas. Ela foi em física, e depois ela foi em química sozinha. Ela ficou viúva, o Pierre Curie morreu precocemente de maneira absurda, ele foi atropelado por uma carruagem, na verdade, ele caiu, escorregou, a roda da carruagem esmagou, porque não era de borracha, era de ferro, passou por cima da cabeça dele e morreu. E ele já tinha ganhado o prêmio Nobel, e ele era professor na época, porque antes do prêmio Nobel eles tinham uma vida miserável. Depois do prêmio Nobel a situação melhorou, mas eles nunca tiveram uma vida, digamos, de fartura, né? Mas ele ganhou pelo menos conseguiu um emprego, foi convidado a dar aula. Lecionou coisa de um ano e pouco, até que morreu, tragicamente. Tem alguns detalhes. Isso é só uma foto ilustrativa. É a única mulher, né? E aí está cercado de um time de iniciantes. Ali, ela está, eu agora já não sei de todo mundo, atrás dela, aquele alto, é o Rutherford, que é, quando a gente fala em radioatividade, a gente fala em Rutherford, né? Aqui à direita, na extremidade direita, está um físico que tinha sido aluno do marido dela e que ela teve um romance com ele depois. Isso foi, não sei se todo mundo sabe disso.
Mas ela foi, a imprensa francesa fez um escarcéu terrível, principalmente pelo seguinte, ele era casado. Só que ele era casado e, como acontece, às vezes ele era um mulherengo profissional, né? Mas eles, na verdade, era um casamento meio, digamos, de aparência. Mas eles tiveram um relacionamento de um ano, a mulher dele aprontou uma confusão, chegou a ameaçá-la fisicamente. Quando ela ganhou o Nobel, teve gente que ficou com medo da mulher aprontar alguma confusão, falou, então não vai, você ganhou o Nobel e tal. Então tinham duas correntes, tinha gente que apoiava a ida dela, tinha gente que dizia para ela não ir. O Einstein, que está ali naquela foto, do lado dele, tá vendo? É o segundo aqui. O Einstein falou para ela, não, vai. Ela foi, não teve nenhum problema, não aconteceu nada, mas a relação esfriou e depois disso eles terminaram. Tá? Tem uma biografia dela em português, está citada no livro. Bom, essa talvez seja a história mais impressionante, esse personagem. Eu, pessoalmente, fui conhecer, não tem 10 anos. Né? Até esse capítulo, nada disso é obituário, porque vocês olhem a data de morte, obviamente eu não escrevi nenhum desses obituários. Eu escrevi sobre esses assuntos e aproveitei para juntar isso, né, que vem aí para frente, sim, são os obituários que eu fiz. Esse personagem morreu em 75, de maneira muito trágica. Ele era dos Estados Unidos, se formou em Química, trabalhou no projeto Manhattan, aquele projeto de construção da bomba atômica durante a Segunda Guerra. Era casado, teve 2 filhas, estudo da contábil lá. Terminou se separando da esposa. Ele conheceu a esposa no projeto Manhattan. E ele era um sujeito muito preocupado com muita coisa, inclusive com relações com política internacional, escrevia sobre isso, tentou ir na Casa Branca para dar conselhos para o presidente, esse tipo de coisa. O fato é que ele se separou, teve um problema de saúde, um câncer, fez uma operação, aconteceu uma barbeiragem, ele ficou com um problema, aí veio o seguro. Com o seguro ele decidiu ir para a Inglaterra. Foi para a Inglaterra e na Inglaterra ele começou a estudar, ele frequentava a biblioteca atrás de assuntos. E ele terminou pousando na biologia evolutiva, em teoria evolutiva. Especificamente ele queria entender por que os seres humanos vivem em família, por que a gente é tão solidário, né? Se a evolução por seleção natural explica muita coisa, por que nós não somos mais egoístas do que nós somos? Por que há tanta solidariedade entre os humanos? E ele foi cavando nisso. Tinha saído na época um artigo importante de um personagem que eu vou rapidamente mostrar em seguida. Ele escreveu para esse personagem, para esse fulano, que era o Bill Hamilton. Bill Hamilton vinha ao Brasil com certa frequência, era um biólogo inglês fundamental, junto com outros 2 que vocês vão conhecer daqui a pouco, na segunda metade do século XX. O fato é que ele foi escarafunchando o assunto por conta própria também, autodidata, e terminou escrevendo 3 artigos que mudaram o rumo de muita coisa em biologia evolutiva. Só que isso ficou no limbo até meados da década de 90, quando saiu, quer dizer, ele era eventualmente citado em artigos técnicos, as coisas que ele fez. Mas a importância dele e o texto dele só começaram a ser reconhecidos a partir de 90. Eu mesmo fui ouvir, eu conhecia de nome, porque ele é coautor de um artigo com um outro fulano, que é exatamente o Evolucionista Voador. Eu conhecia só como coautor. Eu fui ter noção da dimensão do trabalho, da vida trágica e, de certa forma, melancólica dele muito recentemente. Esse é um livro que saiu, O Preço do Altruísmo, fazendo um trocadilho com o nome dele. Eu tentei sugerir várias editoras brasileiras, mas infelizmente acho que a gente vai ter que ler esse livro em inglês. A menos que o livro se transforme em filme. A BBC já fez um filmetezinho sobre a vida dele, mas é possível que o Hollywood amanhã ou depois descubra, faça, aí alguma editora vai se interessar. Ao invés de comprar hoje por $3.000, ou eu não sei exatamente quanto custa, eles vão comprar daqui a uns 5, 6 anos por 30 mil, porque aí vai ser um sucesso, o filme, etc, etc. A gente perde muita oportunidade, a gente tem muitas coisas interessantes e vendáveis, o mercado editorial brasileiro deixa passar. Esse livro eu acho um deles. Esse é o Maynard Smith, esse é o Evolucionista Voador. Na foto colorida ele está acompanhado de um grande biólogo, Seu Albright, que estava naquela lista, é um dos arquitetos da chamada Nova Síntese. Estou citando 2 livros dele, A Evolução e a Teoria dos Jogos, que é uma coisa que ele desenvolveu a partir do contato dele com o Price. O Price, quando foi para a Inglaterra, conheceu o Hamilton e conheceu o Maynard Smith. E ele conheceu o Maynard Smith de maneira muito curiosa, porque ele mandou um artigo para uma revista, para a Nature, e a Nature pediu para o Maynard Smith fazer a revisão. O Maynard Smith
ficou surpreso com o que leu e pediu autorização ao pessoal da revista e entrou em contato com o Price, dando ideias, né, para melhorar o artigo, etc, porque isso não é muito comum, o revisor fazer isso. O fato é que eles terminaram dali estabelecendo contato. O Price tinha essas duas referências, tinha o Hamilton e tinha o Maynard Smith, né? O Maynard Smith, só para explicar então o que eu havia anunciado antes, a história do evolucionista voador, ele quando a primeira graduação dele foi em engenharia mecânica. Na época da guerra, ele trabalhou numa empresa que testava peças de aeronaves, aviões para a Força Aérea Britânica, etc. A guerra acabou, ele continuou nisso até 47, mas ele achava aquilo muito chato e ele quis fazer uma outra coisa. Ele admirava muito um naturalista, que também vou mostrar uma foto dele daqui a pouco, o Haldane, JBS Haldane, que é uma das figuras mais incríveis da ciência do século XX. Tem um colega escrevendo uma biografia do Haldane, ou mais um, eu não conheço nenhuma. Sei que uma biografia está sendo escrita, é um personagem impressionante. Eu posso estar falando uma grande bobagem, mas o Haldane não tinha nem graduação, quer dizer, ele não seria professor universitário no Brasil, né, embora tenha sido uma das maiores cabeças do século XX. O Maynard Smith conhecia ele porque ele escrevia muita coisa de divulgação científica. E aí ele escolheu, para fazer a segunda graduação, ele foi para a universidade em que o Haldane era professor. E fez a segunda graduação dele no que a gente aqui chamaria de biologia. Fez a graduação, mas nunca concluiu o doutorado, porque ele foi convidado a começar a dar aula, começou a dar aula e deixou o doutorado para lá, né? O Maynard Smith, quer dizer, ele era vidrado num sujeito que não tinha nem graduação e ele próprio não terminou o doutorado. E é, na minha opinião, um dos grandes biólogos da segunda metade do século XX. Então, o evolucionista voador vem por conta disso, por causa dele ter mexido com aviação. Isso é só também um detalhe, isso está no livro, ele tem muita coisa importante, mas ele escreveu 2 livros que são clássicos. Um é esse de 82, Evolução e Teoria dos Jogos, que deriva do trabalho dele com Price, lá em 73, o artigo original acho que é de 73, e ele escreveu com um biólogo húngaro, que é vivo ainda, ele escreveu um livro chamado As Grandes Transições de Evolução. E isso completou agora 20 anos. Isso, de certa forma, organizou muita coisa quando a gente fala em evolução de complexidade, né? Isso está discutido também no livro, nessa tabelinha, e tem alguns textos sobre isso. Bom, isso são ainda para ressaltar aquela história de que você não tem uma cabeça grande isolada, né, cercada de cabeças pequenas. Não, você tem uma cabeça grande e muitas outras cabeças grandes em volta. À esquerda é o Haldane, que eu tinha falado, que foi o mentor, digamos, do Maynard Smith. No meio está o Medawar, Peter Medawar, que foi o primeiro prêmio Nobel. O Henrique já foi embora, João, mas o Henrique obviamente conhece. É o primeiro prêmio Nobel em imunologia. Ele nasceu, curiosamente, ele nasceu no Brasil. Era filho, acho que um casal. O pai dele era de uma nacionalidade, a mãe era de outra. Ele nasceu em Petrópolis, acidentalmente. É o do meio. E à direita, lá em cima, é o Bill Hamilton, que também foi amigo e contemporâneo do Price. E que é, junto com o Maynard Smith e com o terceiro que eu vou mostrar, na minha opinião, são os 3 grandes mentores da teoria evolutiva na segunda metade do século XX. Haldane, Fischer, que vocês vão conhecer daqui a pouco, Seu Albright, que é aquele velhinho que estava com o Maynard Smith na foto, foram os 3 mentores, na minha opinião, da primeira metade do século XX, da teoria evolutiva. Esses 3 fizeram um papel semelhante na segunda metade. Bom, aí a gente entra num outro personagem, esse mais conhecido, porque tem coisa publicada em português, que é o Mayr. O Mayr, de origem alemã, ele migrou para os Estados Unidos, na verdade foi convidado a trabalhar no Museu dos Estados Unidos, ficou nesse museu, depois foi para Harvard. Essa foto da esquerda, ele está sucedendo um outro grande naturalista, que foi o Alfred Homer. O Mayr sempre teve uma vida, publicava demais, foi, de todos esses, é o mais longevo. Se vocês olham naquele gráfico que eu tinha mostrado, Mayr, quando morreu, já tinha 100 anos. E ele publicou, ele escreveu e brigou até os 99, né? Tem livro dele, na nossa época de estudante, João, eu acho que a gente só tinha um livro, que era, a gente não tinha livro-texto. 40 anos atrás, se hoje a gente tem dificuldade, vocês imaginem 40 anos atrás. Uma das poucas coisas que a gente tinha em evolução era um livrinho dele, do Mayr, publicado em 75, está citado aí no livro. E depois saiu um outro livro, em 90, mas recentemente saiu muita coisa de divulgação, né? Então ele é um autor relativamente conhecido, não só pelos estudantes
de biologia, de áreas afins, mas também do público que se interessa por divulgação científica. Acontece uma coisa muito curiosa, repetindo o que acontece em outros casos, eu poderia citar outro personagem, os personagens mais conhecidos do público nem sempre são os autores das ideias mais interessantes ou são os autores das ideias originais. Por exemplo, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do Richard Dawkins, autor do Gênio Egoísta. Quem já ouviu falar do Dawkins? Os alunos. Quem já tinha ouvido falar do Maynard Smith? Pois é, o Dawkins, o livro dele, Gênio Egoísta, é uma compilação de ideias do Maynard Smith, do Bill Hamilton, que vocês conheceram, e de um fulano que vocês vão conhecer agora. O Dawkins não tem nada o Gênio Egoísta não tem nada de original. Quer dizer, o que tem de original é que ele organizou as ideias de terceiros, né? Mas muita gente acha que aqueles conceitos são dele. O Dawkins criou a ideia de seleção gênica, de gênio egoísta, etc, etc. Ele pode ter cunhado a expressão, o termo. Isso acontece também com Maíra, isso acontece com Wilson. Vocês já ouviram a expressão sociobiologia. É comum dizer que a sociobiologia foi uma invenção do Wilson, Eduardo Wilson, que está vivo ainda. O Wilson só cunhou o termo. Os artigos originais que deram origem foram do Hamilton e de um outro cientista. O Wilson, que de fato tem uma carreira como cientista, etc., organizou aquilo, né? Acontece uma coisa parecida com o Maír. O Maír publicou demais, muita coisa. Ele começou como naturalista, trabalhava com aves, queria ser como os naturalistas do século XIX. Aquela foto lá da esquerda é uma excursão dele famosa na Nova Guiné. A foto da esquerda é ele sucedendo Homer. Ele queria ser um naturalista, mas ele terminou se envolvendo muito com política e com administração, né? E eu acho que isso, de certa forma, foi uma coisa que levou ele a cometer alguns deslizes, né? E boa parte dos escritos dele, é pena que isso está acontecendo com ele já morto, ele não está aqui mais para rebater. Mas todas as ideias atribuídas a ele, ou que ele defendeu, ou que ele procurou lapidar, estão se mostrando erradas ou insustentáveis. Por exemplo, o modelo de alopatria, o conceito biológico de espécie, tudo isso, quer dizer, sempre houveram restrições, mas as contribuições dele estão se mostrando muito menores do que se imaginou que seriam. E pior do que isso, tem autor hoje chamando atenção para escritos dele, por exemplo, uma ladainha que o Maír escreveu desde os anos 50, é de que o Darwin, embora o livro do Darwin fosse A Origem das Espécies, o Darwin nunca, no livro, ofereceu um modelo para especiação. De fato, como é que ocorre a especiação, etc. E ele repetia isso várias vezes, a ponto de alunos dele, autores de livros textos, por exemplo, o Futuna, que é autor de um livro que inclusive a gente tem em português, colocar no livro dele a mesma coisa. E isso não é verdade. Se a gente for olhar os escritos do Darwin, depende do que você define, do que você admite como espécie, como você vê o processo de especiação, etc, etc. O Darwin tratou do assunto. Ele não tratou do assunto na visão do Maír. Quer dizer, o Darwin não defendeu o conceito de Maír, mas ele tinha o seu conceito. Então não é verdade dizer que, embora o livro fosse A Origem das Espécies, não havia nenhum modelo sobre especiação. Havia, e há. Né? Não havia um modelo à semelhança do modelo de Maír, né? É pena que isso esteja acontecendo com ele já falecido. Aquela última foto colorida, ele já mais idoso, à direita é o Provine, William Provine, que infelizmente faleceu ano passado, de uma doença, morreu relativamente jovem. Foi aquela pergunta que a gente combinou, não vai fazer pergunta difícil, hein? Deixa eu ver aqui. Só para fazer um comentário, não sei se talvez eu tenha interpretado de uma forma errônea a sua colocação, mas eu acho que em biologia o processo é justamente esse, não tem problema nenhum o fato dele já ter morrido e não estar aqui para se defender ou coisa assim, porque, na verdade, o conhecimento científico se constrói dessa maneira, né? Não existe um certo ou errado absoluto que naquele momento se pensava como sendo a explicação para um processo, hoje já não é mais, porque vem a biologia molecular e mostra outras coisas. Então, eu acho que é um normal, assim, não tem nenhum problema e muito menos o fato dele se defender. Em biologia, em ciência, de modo geral, esse é o caminho natural das coisas, né? Se tem ideias, se acredita naquilo, mas de repente novos conceitos e novos conhecimentos, resultados sendo agregados, a gente muda o pensamento. Não, concordo 100% com isso. Tem um outro lado, eu não queria...
o que a gente fala, 100% vale para todo mundo, vale para ontem, vale para hoje. No caso dele, tinha uma coisa, ele tinha muita dificuldade, ele fez um doutorado relâmpago, que nada tinha a ver com ser excepcional, etc. É porque tinha uma vaga de emprego. Ele em 1 ano e meio se doutorou. Ele, na verdade, começou fazendo medicina. Não gostou do curso, não gostava, e ele já era observador de aves. Ele conhecia um sujeito de uma outra universidade que era um grande ornitólogo. O sujeito terminou, então vem para cá, não sei o que, ele mudou de universidade e foi fazer. Em 1 ano e meio ele se doutorou, o que hoje seria, ao invés de fazer graduação, ele saiu de lá, digamos, com o que hoje a gente chamaria de um PhD ou de um doutor, né? Em 1 ano e meio. Ele mais tarde ia confessar que isso prejudicou demais a formação dele. E ele era um naturalista. A princípio, a preocupação dele era com sistemática e com geografia. Ele começou a se envolver com o interesse dele por teoria evolutiva, foi posterior. Mas o Mair nunca conseguiu superar um problema. Ele tinha uma péssima formação em matemática. Ele não entendia nada de matemática. Aquilo que o pessoal estava fazendo, que o Fischer fazia, etc, etc. Tem uma passagem que eu chamo a atenção no livro, uma polêmica famosa chamada, não sei se vocês já ouviram essa expressão, a genética do saquinho de feijão. Tem um artigo famoso dele em que ele detona o que o Fischer, aquela história do equilíbrio de Heisenberg, que aquilo é início do século XIX. Pois bem, Fischer, Haldane e Wright desenvolveram a genética e outros, esses três são normalmente as três diferentes, desenvolveram isso, mas ele não entendia nada daquilo, ele não sabia o que eles estavam fazendo, para ele aquilo era uma coisa sem sentido. Mas ele já era um personagem importante. Então ele muitas vezes usou o peso político dele para... Ele se envolveu em polêmica o tempo todo. A última foi com um personagem que está no livro a respeito de Arqueia. Né? E curiosamente sempre ele caiu em polêmica e terminou defendendo, na minha opinião, um lado errado. Muito por falta de formação, eu acho que mais consistente em aspectos... Por exemplo, ele não tinha formação em ecologia, ele não tinha formação em estatística, e acho que isso foi um outro... Tem uma biografia sobre ele, não em português, né? Como ele foi um personagem importante, ele terminou sendo, e foi professor de muita gente, né? E terminou, de certa forma, influenciando muita coisa. Esse aspecto de que as coisas mudam, isso é corretíssimo, né? O que eu acho é que, no caso dele, ele defendeu certos pontos de vista por deficiência dele. Como ele era poderoso, ele fez com que o ponto de vista dele prosperasse durante um tempo. Quando a influência dele começa a fraquejar, aí a gente começa a ver que não era bem assim, né? Ele foi o fundador, por exemplo, da Evolution, uma revista que até hoje existe, uma revista importantíssima. Ele foi o fundador. Sempre se envolveu em coisas assim, né? Administrativas, sempre se envolveu em política científica. E produzia uma quantidade absurda de artigos e de livros e tudo mais, né? Mas no que diz respeito ao que você falou, eu concordo 100%. Quer dizer, a ideia, eu acho só que no caso dele, eu acho que por deficiência de formação, ele se envolveu com pontos de vista. A gente vai ver um outro caso muito diferente, de um sujeito que é relativamente pouco conhecido, mas que era um cavalheiro. O Mair me parecia ser um cara que não admitia ser contrariado, entendeu? E eu não quero crer que isso não tem a ver com o fato dele ser alemão. Tem a ver simplesmente com a maneira como ele se desenvolveu intelectualmente, entendeu? Esse é um outro personagem. Por favor, me regula, me dá um sinal quando eu tiver, para estourar em 15 minutos, para a gente não cometer uma gafe aqui. Isso é o Charles Keeling, esse é outro químico, autor, a gente chama essa curva que está à direita de curva de Keeling. O Keeling se graduou em química e a tese dele de doutorado tinha a ver com plástico, era muito promissor, era uma carreira muito promissora, teve oferta para ir trabalhar na indústria, mas ele não quis. E ele gostava muito de vida ao ar livre. Na época do doutorado dele, ele fez muito curso, além de fazer, era um doutorado em química, na verdade em geoquímica, ele fez muita matéria na parte de geologia, ele terminou se envolvendo com isso, foi trabalhar depois do doutorado num instituto, e o mentor dele nesse instituto, que era o Caltech, que é um instituto importante de pesquisa que existe até hoje nos Estados Unidos, fez uma pergunta para ele sobre a difusão de gases na interface ar-água, e ele começou a estudar aquilo e tal, e começou a colecionar amostras de ar para calcular ou para descobrir a concentração de CO2. A princípio, o interesse era meramente teórico, e se percebeu o seguinte: a gente não tinha registros continuados sobre isso.
ele começou a ficar intrigado, que ele começou a ver que onde ele media, ele começou a colecionar ar. O laboratório dele, você imagina isso aqui cheio de bola de vidro, com nada dentro, a não ser ar. Era o laboratório dele. Ele começou a fazer isso. Na lua de mel dele, ele subiu na casa, em que ele acampava muito, ele viajava muito. Na lua de mel dele, ele subiu na casa e ficou intrigado. Ele começou a ver que havia uma variação diária, havia uma variação sazonal, e começou a acontecer outras coisas que estão relatadas no livro. O fato é que em 57 se estabeleceu uma base de pesquisa, que é o que está mostrado lá em cima, numa ilha no arquipélago do Havaí. O Havaí é um arquipélago, tem uma ilha do arquipélago do Havaí chamada Havaí. Nessa ilha tem um vulcão chamado Mauna Loa. Nesse vulcão estabeleceram uma base de pesquisa. A princípio era precária, tinha problema de eletricidade, falta de eletricidade e tal, mas eles começaram a fazer medições de CO2. Quanto a gente tem de CO2? Já se sabia isso desde o século XIX, mas se sabia disso pontualmente. A gente não tinha medições continuadas. O CO2 é uma coisa constante, é uma coisa que varia. As medições começaram com ele, nessa época. E aí começou o resultado dessa curva, que hoje recebe o nome de curva de Keeling. Ela tem uma variação sazonal, quer dizer, varia de entre estações dentro do mesmo ano e varia ao longo do ano. E ela não para de crescer, indicando que a gente já sabe que a concentração de CO2 vem aumentando paulatinamente. A base de toda essa história de aquecimento global é esse trabalho, né? O Keeling não foi o único personagem, tem outros cientistas por trás disso, mas foi ele que começou a fazer isso, e foi ele que aperfeiçoou. Uma coisa muito curiosa, ele aperfeiçoou o aparelho que faz as medições. Na época havia aparelhos, inclusive eram comercializados e tudo, mas ele achou que a precisão não era boa. Então ele inventou um aparelho 10 vezes mais preciso, e isso foi a chave para ele começar a perceber. A concentração de CO2, quando eu era pequeno, a gente falava em 3%. A partir de setembro desse ano, ela varia de um mês para o outro. Tem uma época que vocês olhem, né, tem um mês do ano que ela está mínima, tem uma que ela está máxima. Só que a mínima do ano passado foi menor que a mínima desse ano. A máxima desse ano é maior que a máxima do mês do ano passado. Quer dizer, a concentração, aquilo ali são médias mensais. Nós estamos em maio. A concentração de abril desse ano foi maior que a concentração de abril do ano passado, que por sua vez foi maior que a concentração de abril do ano anterior, e assim a gente vai voltando. Todos os meses está acontecendo isso, né? Só que essa diferença de um mês para o outro é na casa, a gente está falando de partes por milhão. Então ali começou com 315, hoje nós estamos chegando em 400 por milhão. Para perceber essa diferença de um mês para o outro, o aparelho, a versão criada por ele foi fundamental, que permitiu que ele visse esses pequenos incrementos. Bom, isso é um outro personagem. Esse é uma coisa, com exceção talvez do Wallace, o Bates eu não me lembro, com exceção do Wallace e da Curie, que na verdade é um personagem que a gente traz do ensino médio, nenhum desses autores que eu estou apresentando para vocês, eu nunca tinha ouvido falar deles na minha graduação. A exceção foi esse sujeito, que por acaso uma vez eu li um artigo, ganhei um artigo de um colega, e na bibliografia tinha um livro de metodologia. Eu já tinha interesse em ecologia, a minha área de estudo principal sempre foi ecologia, e eu vi que tinha um livro de metodologia, fiquei fascinado. Eu não li inglês na época, mas fiquei fascinado de saber que tinha um livro sobre metodologia, e tinha alguém que se debruçava sobre isso. E o livro era do Saltwood, que é esse personagem. A foto da esquerda, ele já maduro, teve, além da carreira científica, foi autor desse livro, que por si só é uma referência. A primeira edição é de 66, no início do ano passado saiu, depois que ele faleceu, saiu uma terceira e agora saiu uma quarta. Desde a terceira ele tinha um coautor, e esse coautor agora passou a ser o primeiro autor. Mas o livro não mudou de nome, a estrutura continua a mesma. Ele foi, além de um grande cientista, ele era administrador, ele foi vice-reitor de Oxford uma temporada, foi chefe do departamento de zoologia há alguns anos, e ele foi também um homem público. Ele era de uma comissão que assessorava o governo britânico. Aquela charge da direita, que está no livro, e que eu publiquei por cortesia do autor, pedi autorização, ele não me cobrou nada para reproduzir isso, é uma tirinha da década de 80, porque ele era presidente de uma comissão que terminou conseguindo a aprovação do veto do chumbo na gasolina. Se usava chumbo para facilitar a combustão em automóveis, né? E ali é uma sátira, ele dizendo que é preciso tirar
o chumbo. E a Margaret Thatcher, por um momento, acha que ele está falando em dinheiro, imposto. E é uma sátira porque a Margaret Thatcher tinha fama de ser uma defensora do mercado, etc, etc, mas ela não queria perder imposto. Então, o Noel Ford, que é o autor da tirinha, estava meio que gozando ela não está se importando em tirar o chumbo, ela só não quer que deixe de tirar o imposto porque o Salvador está chamando a atenção. Cada vez que o motorista compra gasolina, ele está comprando esse insidioso aditivo, ele está falando do chumbo, ele não está falando do imposto. A brincadeira é essa. Esse é um outro personagem que também a gente conhece no ensino médico, é o Stanley Miller, daquele experimento famoso na bola de vidro para síntese de aminoácidos, etc, etc. Né? De todos os personagens tratados no livro, são 14 personagens, o Miller foi o único solteiro, não teve filho, não casou. Todos os outros casaram e tiveram filhos. Ali é uma foto, a foto de baixo, preto e branco, é ele com um aluno, na época do experimento dele. Depois ele fez o experimento inicial dele, em 53, com um modelo. Depois ele fez um outro tipo de aparato e trabalhou com isso, pesquisou várias versões, tanto em termos de equipamento como de combinações de substância. E ali ele já mais velho, ele na verdade terminou tendo uma sucessão de derrames e faleceu. Ali ele já tinha tido um derrame, continuou trabalhando, mas depois se afastou e morreu quando ele faleceu, ele vivia numa casa de cuidados, né? Como o Mair também. O Mair faleceu, o Mair tinha filhos, mas ele estava numa instituição. E estava bem, ele escrevia, recebia repórter, o Mair, não, o Miller não. E aí só uma coisa também, mais uma vez enfatizando aquela coisa dos contemporâneos. Uma cabeça grande nunca está sozinha, sempre tem cabeças grandes em volta. E aí aquela coisa que eu falei logo no início, a coisa das referências. Isso aí é a única foto que eu não tirei de artigo. Todas as fotos que vocês viram até agora, que não estão no livro, eu tirei de artigos. Isso aí eu capturei na internet e os nomes estão trocados, estão errados. O personagem de braços cruzados é o Haldane, que eu já tinha falado para vocês, aquele fulano que o Maynard Smith gostava muito dele, foi estudar na universidade porque ele estava lá, e o da direita é o Oparin, né? Que foi um bioquímico russo que desenvolveu um modelo pioneiro. Os dois desenvolveram um modelo pioneiro sobre a origem da vida celular na Terra, né? Mas isso é uma fonte aí da internet que está errada. Eu não citei, mas é só para chamar atenção para isso. Sempre que você mostra ou cita uma coisa, confira, cheque a fundo. Esse é um outro personagem, a gente já está na reta final. Esse é o John Harper, que é considerado por alguns como autor de uma disciplina científica. Que disciplina é essa? É a biologia populacional de plantas. O professor Fabrício esteve aqui, eu estou muito ansioso para ver o que o Fabrício comenta sobre o Harper, porque é exatamente isso. A botânica brasileira dá muita ênfase à morfologia sistemática, né? A botânica brasileira tem muito pouco de ecologia. Quando se fala em ecologia em botânica, se faz uma confusão com fitossociologia. Fitossociologia não é necessariamente ecologia, pode ajudar, mas são relativamente poucos pesquisadores brasileiros que fazem na área de botânica, que fazem ou que trabalham com biologia de populações. E essa área do conhecimento, de certa forma, foi organizada por ele. Em 77 ele publicou aquele livro que está lá e que virou meio que uma bíblia. Depois saíram vários outros. Ele também é coautor de um livro que vocês talvez conheçam, que a gente tem em português, que é o Ecologia. O Begon é o primeiro autor. Então a gente fala Ecologia do Begon. Alguém aqui já viu esse livro? Então, o Harper foi um dos coautores. Na verdade, os dois autores, o Begon e o Townsend, foram alunos, ou tinham idade de ser alunos dele, né? E a estrutura do livro é mais ou menos uma estrutura bolada pelo Harper, né? Em umas linhas gerais. Aquilo é um artigo, é só um documento, é um artigo clássico dele, eu agora não vou de cabeça, mas acho que aquilo é anos 60. A gente pode olhar ali de perto, mas é um artigo 67, o livro é de 77, o artigo é 10 anos antes, e que ele mais ou menos esboça as ideias gerais que ele vai desenvolver em 77 no livro, que é essa ideia de juntar ecologia e evolução, tendo as plantas como material de estudo, né? De certa forma foi ele que fez essa síntese. O personagem da direita, para ilustrar mais uma vez aquela coisa de uma cabeça grande nunca está sozinha, é um outro fulano que foi contemporâneo. Ele foi professor a boa parte da vida numa universidade pequenininha, Bangor, no país de Gales.
que virou uma meca por conta dele e por conta de outros personagens. Um desses outros personagens foi o Anthony Bradshaw, que é aquele fulano ali, que foi simplesmente o sujeito que, digamos, deu as bases do que hoje a gente chama de ecologia da restauração. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Bradshaw foi um pioneiro nisso, a partir de estudos básicos em biologia de populações de plantas. O Bradshaw também já é falecido. Não tem nada dele em português, tem material dele, além de inglês, tem material dele em espanhol. Isso é só um exemplo de demografia foliar. Esse é um outro personagem que cria aquela tríade que eu tinha falado. Maynard Smith, Bill Hamilton e o outro é esse, George Williams. Que foram os três mentores, os escritos desse trio, de certa forma, organizou a teoria evolutiva na segunda metade do século XX. A esposa dele é viva e ela me deu um depoimento muito bom, está reproduzido numa nota do livro. Ela está com 87 anos. Foi autora, ela teve uma carreira, ela é desses personagens, a esposa teve carreira própria. O Maynard Smith, a esposa dele era formada em matemática, mas trabalhou algum tempo em várias áreas da biologia, depois largou e foi cuidar dos filhos. E a esposa do Williams, que também teve uma carreira própria, também era bióloga, mas eram de áreas diferentes. Ela era da genética, ele, na verdade, começou trabalhando com peixes, né? E depois se envolveu com biologia teórica, com teoria evolutiva. Mas, ao contrário dos outros dois, isso é curioso. O Bill Hamilton e o Maynard Smith, até por conta de vir da engenharia, os dois tinham uma formação matemática muito pesada. Não era o caso do Williams. O Williams tinha uma base teórica muito boa, mas ele não recorria à matemática como os outros dois. Esse livro dele, infelizmente, a gente só vai encontrar em português, é um livro de 66, foi reeditado 30 anos depois, mas a gente só consulta em português, é um clássico da literatura do século XX, na minha opinião, nessa área, né? Essa é a segunda e, infelizmente, a última mulher, também relativamente bem conhecida, porque também escreveu muito livro, muito material de divulgação, que é a Margulis. Também teve tem algumas particularidades curiosas. Uma coisa que eu não falei antes, até porque o personagem que enfrentou isso não é um personagem principal nessa nossa conversa, mas ela teve um artigo, o artigo dela que está citado ali e traduzido, publicado em 67, foi recusado por 15 revistas, né, até que ela encontrou uma revista que já tinha publicado um artigo do Hamilton, que também tinha sido recusado, uma revista inovadora que existe até hoje, a revista de Biologia Teórica, lá na JTP, na sigla em inglês, e foi nesse artigo de 67 que ela pela primeira vez ela apresentou o modelo dela de endossimbiose sequencial, aquela ideia de que certos organelas presentes em células mitóticas ou células eucarióticas provém, na verdade, de uma associação remota entre bactérias ou entre bactérias e as primeiras células eucariônicas, etc. Ela não foi a primeira a pensar isso, ela foi a primeira a pensar isso e oferecer evidências boas, né, sólidas. Esse artigo depois ela transformou em livro. O livro foi publicado em 70, depois teve uma versão em 81, trocou de editora e mudou de nome, mas é o mesmo livro, depois teve uma outra edição. Tem muita coisa dela em português. Um livro que eu recomendo, talvez muitos de vocês já tenham visto, é Os Cinco Reinos. E ela, com uma outra cientista, publicaram, a gente tem a tradução da terceira edição, né? A Margulis era uma pessoa também muito geniosa, assim, muito brigona, né? Mas talvez de maneira diferente do Mayr, né? Ela foi casada, acho que muitos de vocês devem saber, ela foi casada com Carl Sagan. O primeiro casamento dela foi com Carl Sagan. Tiveram 2 filhos, depois ela se separou, casou com um sujeito cujo sobrenome era Margulis. Teve 2 filhos com Nick Margulis, mas ela, curiosa, ela tirou o Sagan. O artigo dela de 67, o sobrenome é Sagan, você não vai encontrar a Lynn Margulis, vai encontrar Lynn Sagan. Depois ela se divorciou do Carl Sagan, tirou o Sagan, se divorciou, anos depois se divorciou também do Margulis, mas não tirou o nome, ficou com esse nome. Quando ela faleceu, ela tinha, há 20 anos, ela tinha um relacionamento amoroso e profissional com um microbiologista espanhol. Publicaram juntos e tal, mas ele na Espanha, ele está vivo, trabalha até hoje, e ela, nos Estados Unidos, ela morreu precocemente, olha a idade dela. Teve, acho que, um problema, está contado isso no livro. Foi um susto. Obviamente para a família, foi um susto para todo mundo.
ela se envolveu também em muita polêmica, muita coisa controversa. Ela gostava de brigar, mas acho que ela usava uma estratégia mais interessante do que o Maí, porque ela nunca teve poder. Maí teve poder. Ela nunca foi uma pessoa poderosa, chefe de uma associação, então mas ela brigava. Isso é uma coisa interessante. Quando eu fiz a obituária dela, o título foi Contra a Corrente, nadando contra a corrente. Ela sempre nadou contra a corrente, né? Esse aí é o personagem que para mim é uma antípoda do Maí, James Crow. Um personagem, um cavalheiro, né? Um sujeito... A lista de ex-alunos dele, que são geneticistas espalhados pelo mundo, é impressionante. Só rivaliza, eu acho que com Harvard também, que foi professor de muita gente que está espalhada pelo mundo todo. Um cavalheiro. Naquela foto preto e branco, o personagem do meio é o Ronald Fisher, um estatístico inglês, que tem uma carreira própria. Se vocês forem na estatística e falarem de Ronald Fisher, os professores de estatística sabem de quem se trata. Ele inventou coisas que a gente usa, né, em estatística. E ele também foi trabalhando numa estação de cruzamento de agricultura na Inglaterra e começou a se envolver com genética. E ele se envolveu com genética e com teoria evolutiva. Reza a lenda que ele não fez biologia porque ele achava que tinha nome demais, né? Ele pensou, por que você não faz biologia e tal? Ele achava uma coisa impressionante ficar sabendo o nome de estrutura e tal, e tal, e tal. Ele não dava conta. O personagem da direita é um biólogo japonês, Moto Kimura, que foi aluno. O Fischer era mais velho que o James Crow. O James Crow é aquele à esquerda mais alto. O Fischer era mais velho, conviveu com ele. O Moto Kimura foi aluno do Crow e é autor de uma teoria que vocês já devem ter ouvido falar, a teoria neutralista da evolução, né? Depois essa teoria sofreu variações, etc, etc. A gente, infelizmente, não tem nada dele em português, só em japonês para aqueles que leem fluentemente japonês ou, obviamente, em inglês, né? Mas é também um autor de escritos fundamentais. Tem um livro dele muito, muito bom, estou me referindo ao Kimura. E ele e o Crow publicaram esse livro que está citado ali, uma introdução à teoria de genética de populações, que é uma bíblia até hoje. A gente tem livros sobre isso em português, não esse livro, a gente tem livros de alunos do Crow sobre esse assunto, um livro muito bom, publicado pela Arte Média, uns anos atrás. Esse livro mesmo, a gente não tem traduzido, mas o livro continua sendo citado e sendo usado, né? Em português do Crow, a gente tem um livro da nossa época de genética, um livrinho que era, na verdade, uma apostila que ele fazia para os alunos, chamado Fundamentos de Genética, mas isso foi publicado no Brasil na década de 70, a gente só encontra em sebo. Esse é o último personagem, Carl Voess. Eu estou pronunciando Carl Voess. Quem souber outra pronúncia, por favor, explica pra gente. O Carl Voess era de formação, ele era físico, e ele começou a trabalhar foi trabalhar num laboratório. O sujeito trabalhava com implicações, porque isso é uma coisa curiosa que eu comento numa nota no livro. Depois da Segunda Guerra, a gente tem a radioatividade, né, no início do século, e depois da Segunda Guerra muita gente começa a estudar os efeitos biológicos da radiação, uma coisa que não se conhecia na época da Curie, na Marie Curie, quer dizer, na época que ela e o marido descobriram o polônio e o rádio. A Marie Curie andava com material radioativo, foi isso que terminou provocando, ela teve leucemia, né? Ela andava com a amostra de material radioativo no bolso de jaleco, né? Como se aquilo fosse uma pastilha, uma pedrinha que achou no chão e tal. No final da vida, quer dizer, mais tarde, aí já se sabia, etc, etc. Se começou, obviamente, a tomar medidas, precaução, esse tipo de coisa. Mas começou muita gente a estudar efeitos de radiação. O Carl Voess foi trabalhar no laboratório, que o sujeito era um pioneiro nessa coisa de trabalhar com os efeitos de radioatividade para combater ou paralisar vírus, né? Efeitos de radiação em vírus, etc. Ele se envolveu com isso, terminou se envolvendo com ribossomos e com bactérias e tal, e aí tomou rumo e prosperou nisso. É autor, talvez, do primeiro livro-texto sobre código genético. Mas eu estou falando código genético, não estou falando código genético como aparece na imprensa. Não sei se vocês já repararam, a imprensa tem um mau costume de falar código genético, genoma, aquilo que a gente tem no núcleo da célula é genoma, que não é código genético. Código genético é aquela tabelinha que converte RNA mensageiro, ou códon, ou anticódon, em aminoácido, né? Essa relação, isso é um código, né? Ele foi um dos primeiros se correspondia com o Crick da parceria com o Watson, lá do modelo da dupla hélice e tal, e ele tinha ideias inovadoras
com várias coisas. O modelo de ribozinho, a ideia de que, por exemplo, que o RNA ou ARN podia ser ao mesmo tempo, podia ter papel de proteína e podia ter ao mesmo tempo papel de uma molécula replicante, né? Ele foi um dos primeiros a pensar isso. Isso terminou dando prêmio Nobel a quem encontrou as primeiras ribozinhos. Mas quem pensou isso a primeira vez foi o Voess. E ele terminou enveredando por uma área, na época muito trabalhosa, de fazer sequenciamento de RNA. Ele escolheu um tipo de RNA conservador e para comparar todo mundo, porque se usava proteína. Até quando ele começou, se usavam certas proteínas, só que proteínas que eram restritas a certos grupos. Eu não posso comparar todo mundo se eu não tenho um material que está em todo mundo. Boa noite. E ele foi, de certa forma, o primeiro a abrir essa janela, né? E começou a fazer isso. Eu estou citando ali na última linha o Frederick Sanger, que também foi Nobel 2 vezes, era um bioquímico. Foi o Sanger que desenvolveu as técnicas que possibilitam até hoje sequenciamento com facilidade, né? Ele começou fazendo de um jeito, depois com facilitação aumentou a amostragem, e isso terminou permitindo que ele e esse personagem que está ali no meio construíssem o famoso modelo. Isso depois foi sofisticado, continua sendo aprimorado até hoje, de 3 grandes... A árvore da vida teria 3 grandes troncos fundamentais, não 2, né? A vida não está dividida em procariontes e eucariontes. A vida está dividida em arqueia, ou melhor, bactéria, arqueia e eucariontes. O Mair, por exemplo, brigou com ele, porque o Mair não aceitava isso de jeito nenhum. Mas não pode ter 2 grupos para dar muito status com a bactéria. Curiosamente, o Mair sustentava que aves, que na verdade são lagartos, tivesse um grupo exclusivo. Quer dizer, como é que você sustenta que a ave merece um status e você combate o seu vizinho porque ele está dizendo que os procariontes, entendeu? O Mair tinha essas pendengas. Ali já é uma foto dele com a esposa dele é viva, já mais recente, né? E aí, Zé Fini, só para apresentar uma coisa curiosa que, infelizmente, quer dizer, a gente tem uma versão abreviada, resumida, de um dicionário biográfico. Existem dicionários biográficos, assim, de muita gente. A gente viu aqui hoje, rapidamente, 14 personagens, né? Estudar a vida desse pessoal, o que eles inventaram, o que eles descobriram, como eles relacionaram as coisas. Isso pode ser muito instrutivo, tanto para a gente aprender sobre aquilo, como para a gente ensinar em sala de aula, né? Tem um negócio chamado Dicionário de Biografia Científica, que foi publicado, é o que está dito ali. Isso é o último capítulo do livro. Eu estou chamando a atenção para 2 coleções. Essa primeira versão, Dicionário de Biografias Científicas, que eu explico, ela teve umas derivações e tal, e no final das contas a gente tem... E aí em 2007 saiu um novo Dicionário de Biografias Científicas, é uma continuação. No total a gente tem isso em inglês, a gente tem 26 volumes, mais ou menos 6.000 biografias. Isso vem desde a antiguidade até, digamos, os tempos modernos. O único pré-requisito para o sujeito entrar é que, além dele ter feito uma contribuição significativa na área dele, ele precisava estar falecido. Só entrava gente falecida, né? Falta gente importante, mas tem muita gente, inclusive brasileiros, nesse material. E em 2007 saiu uma versão resumida em português, é aquilo que está lá, Dicionário de Biografia Científica, que tem vários problemas. E eu comento esses problemas. Na época eu fiz uma resenha, chamei a atenção para esses problemas. E, curiosamente, a versão brasileira deixou de incluir personagens importantes, inclusive o Fritz Miller, que trabalhou no Brasil e que está citado na original, mas que a versão brasileira deixou de fora, né? E o Armin também, o Eugene Armin, eu sempre esqueço, o Armin era finlandês, ou ele era finlandês, norueguês, acho que ele era norueguês, e trabalhou em Lagoa Santa, e que é tido como, digamos, o pai da ecologia vegetal. Ficou em Lagoa Santa há muito tempo, escreveu um livro chamado... que tem alguma coisa de Lagoa Santa, tem esse livro em português. E também a mesma coisa, o homem está num texto em inglês, mas a versão brasileira deixou de fora. Quer dizer, isso é um universo quer dizer, estudar e escrever sobre isso é um universo, né? São 6.000 biografias. Lá eu comento umas outras coisas, e em linhas gerais era mais ou menos... Estourei 5 minutinhos, né? Ou não estourou? Tá. Então, em linhas gerais, era mais ou menos isso. Quer dizer, a gente poderia, obviamente, falar das questões teóricas e tal, mas enveredar por isso, por exemplo, falar sobre camuflagem e mimetismo, ia comer da gente uns 10 minutos, 15 minutos.
falar sobre radioatividade, eu tomei mais uns 15 minutos. A ideia do livro é essa, é falar sobre a vida e aí falar sobre os assuntos. Então, no capítulo do Bates, vocês têm uma discussão sobre mimetismo e sobre camuflagem, que na verdade é o grosso do capítulo.